Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A amiga imaginária do meu filho. A moça que nos conta esse relato tem 35 anos e mora em Curitiba. Ela disse que há alguns anos atrás ela começou a trabalhar, ela arranjou emprego e não tinha com quem deixar o filho dela, que na época tinha de 2 para 3 anos de idade. Então ela teve que colocar ele numa escolinha. Bom, ele começou nessa escolinha, porém ele reclamava muito, ele chorava bastante, dizia que não queria ir, estava dando trabalho para ir para a escola. Mas passado algum tempo, ele começou a falar muito animado de uma amiguinha que ele tinha feito lá, a Valéria. A moça que nos conta esse relato ficou muito feliz, afinal, o filho fez uma amizade na escola e agora ele estava gostando de ir. Até que um dia ela encontrou a diretora da escola no portão e começou a conversar e disse que o Heitor, o filho dela, agora estava gostando de ir na escola porque ele fez uma amiguinha lá, a Valéria. E contou para a diretora vários detalhes ali das brincadeiras, das bagunças que ele fazia com a Valéria, até do lanchinho que eles dividiam. Só que daí a diretora olhou para ela com uma cara de espanto e perguntou qual era mesmo o nome da amiguinha do Heitor. E ela disse que era Valéria. E a diretora perguntou se era esse mesmo o nome. E ela repetiu que sim, com certeza era esse o nome. E a diretora, incrédula, repetiu a pergunta. E ela repetiu mais uma vez que sim, o nome da menina era Valéria, pois o filho dela falava diversas vezes ao dia o nome dessa amiguinha. Era impossível ou o menino ou ela terem se confundido de nome. E a diretora, com uma cara de espanto, disse que não tinha ninguém na escola com esse nome. Nenhuma aluninha, nem professora, nem zeladora. A moça que nos conta o relato então foi conversar com o filho dela a respeito da Valéria. E ele disse que ela existia sim, que era Valéria sim, mas ele não quis entrar em detalhes. E ela também o respeitou e deixou quieto. E ela disse que é kardecista e gosta muito da Umbanda também. E acredita que realmente o filho dela tenha feito amizade com alguém. Que ele realmente deve ter conhecido a Valéria, nem que seja no mundo espiritual. Mas que ele conheceu. O Homem Cinza. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu na infância da mãe dela. E ela diz que a infância da mãe foi bem complicada. A avó dela teve 6 filhos do primeiro casamento, mas o avô dela era muito abusivo com a avó. Sendo assim, a avó se separou dele e foi viver a vida dela, deixando as filhas com o pai, até ela poder se acertar para então, quando tivesse condições, buscar as filhas e ficar com elas. Coisa que ela fez poucos meses depois de ir embora. E como a avó dela não morava mais na casa, as tarefas domésticas ficaram todas para as meninas, porque afinal diz que o avô da moça que nos conta esse relato, o pai das meninas, saía às 5 da manhã para trabalhar e voltava para casa só depois da meia-noite. Ou seja, elas passavam o dia inteiro e quase que a noite também sozinhas. Enfim, um dia a tia mais velha, Mariana, lavou os tapetes da casa e pôs para secar. Só que aí, chegando à noite, o tempo começou a virar, começou a querer chover. E aí a Mariana pediu para a mãe da moça que nos conta esse relato, para a irmã dela, para recolher os tapetes. A mãe dela na época tinha 8 anos de idade. E disse que a casa tinha um portão de madeira e nesse momento o portão estava aberto. Mas como ela tinha que recolher as roupas, ela pensou, vou recolher os tapetes e depois eu tranco o portão. E no que ela puxou o primeiro tapete do varal, ela notou um vulto passando em frente ao portão numa certa direção. Quando ela puxou o segundo tapete, ela notou o vulto passando em frente ao portão de novo, só que agora na direção oposta, ou seja, estava indo e voltando. E quando ela puxou o terceiro tapete, aí sim, ela viu um homem cinza parado em frente ao portão da casa delas. Mas ela diz que ele não tinha pés, ele flutuava ali e era muito magro, com cabelos grisalhos arrepiados para cima, e ele não usava roupas, usava apenas um pano enrolado na cintura.
A mãe dela, assim que viu isso, saiu correndo, voltou para dentro de casa e contou para a irmã mais velha, Mariana, o que ela tinha visto. E a Mariana, indignada, disse que ela estava com preguiça de recolher os tapetes e mandou ela voltar para lá. E pediu para uma outra irmã, a Ângela, acompanhar a mãe da moça que nos conta esse relato, para as duas irem lá tirar os tapetes. E lá foram as duas de novo até o varal, só que agora as duas viram novamente a mesma cena. Aquele homem cinza parado na frente do portão, o homem flutuava. E agora as duas viram. A mãe da moça que nos conta esse relato e a irmã Ângela. E as duas voltaram correndo para dentro de casa e disseram que se a Mariana não quisesse acreditar no que elas tinham visto, o problema era dela. Acontece que elas não iriam mais lá para fora recolher tapete nenhum. Bom, a Mariana não disse nada, mas também não foi sozinha lá recolher os tapetes. Quando o pai das meninas chegou, elas contaram o que aconteceu e ele foi dar uma olhada ao redor da casa, que era bem grande o espaço, olhou no terreno, olhou na rua e não viu nada de estranho. E disse que era imaginação da cabeça delas. Hoje, a mãe da moça que nos conta esse relato tem 50 anos e diz que nunca vai esquecer daquele homem que ela viu aquela vez. E que ela também nunca soube o que era aquilo. A mulher dos sinos. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu numa quinta-feira quando ela estava voltando da faculdade. Ela diz que sempre pega ônibus para ir e para voltar da faculdade e que o ponto de ônibus fica a uns 5 minutos da casa dela. E ela sempre chega por volta das 11h30 da noite. E essa noite de quinta-feira estava bem escura, porque o tempo estava nublado, não dava para ver nada de lua no céu, nada. Só mesmo as luzes do poste ali, dos postes. Foi quando, depois de caminhar uns 3 minutos, ela chegou numa esquina e escutou o barulho como se fosse daquele sino dos ventos, sabe? E a rua estava deserta. Ela achou que fosse em alguma casa, que tinha algum sino dos ventos lá, em alguma casa. Porém, quando ela olhou do outro lado da rua, ela viu uma mulher com cabelos longos, escuros, mas com a raiz um pouco branca. Ela andava meio curvada, com um vestido longo, branco também, meio surrado, com a parte da frente do vestido até as canelas e a parte de trás do vestido longa, assim, que chegava a arrastar no chão. E essa mulher carregava uma espécie de cabide, assim, com vários sinos. Mas aí quando essa mulher passou por trás de uma árvore, no canteiro que tem ali, a mulher sumiu. Mas ela conta que não sentiu medo, ela ficou mal sim porque ela pegou o celular para tirar foto daquilo, de tão esquisito que foi. Ela queria, na verdade, abrir a câmera do celular, acho que para filmar, mas diz que a lerdeza do celular dela, que tá há 4 anos com ela, até o celular abrir a câmera, deu tempo da mulher passar por trás dessa árvore e sumir. Você pensa que ela ficou com medo? Não, ela diz que toda noite, agora que ela chegar da faculdade, ela vai ficar com o celular na mão para ver se vê essa mulher de novo para poder filmar. E aí, uma aparição? A mulher segurava sinos na mão? Bom, só pode ser aparição se ela sumiu atrás de uma árvore. E o barulho dos sinos também pararam? E aí, gostando dos relatos? Então não esquece de deixar o seu joinha. Antes de continuar, olha só aqui a nova estampa do canal. Essa estampa brilha inteirinha no escuro, é uma costelinha aqui, está em pré-venda lá na Loja Assombrada. Dá uma fuçadinha que você já pode garantir a sua. Cachorro Anjo. A moça que nos conta esse relato é do Rio de Janeiro. Ela conta que em 1995, quando ela tinha uns 22 anos, ela trabalhava em Nova Iguaçu. E saía muito com os amigos depois do trabalho, mas na maioria das vezes ela não voltava para casa, porém sempre avisava a mãe dela que ela iria demorar, que não era para se preocupar. Só que dessa vez ela não tinha avisado que ia ficar fora de casa, então ela resolveu voltar para casa, por não ter conseguido avisar. Saiu da festa mais ou menos 10h30 da noite, porque o último ônibus passaria às 11 da noite. E era mais ou menos 1 hora de viagem até a casa dela. Então ela conta que chegou na rodoviária de Pavuna quase meia-noite e estava ali tudo muito deserto.
e da rodoviária até a casa dela seria mais uns 15 minutos a pé. E ao descer do ônibus, ela pediu a Deus que guiasse os passos dela até em casa, para que nada de ruim acontecesse com ela. E seguiu em frente. De repente, chegou do lado dela um cachorro enorme, bege, muito parecido com um Golden Retriever, ela diz aqui, e começou a segui-la, andando ao lado dela. E a todo tempo esse cachorro olhava ela de lado assim. Ela conta que ficou assustada com o cachorro, principalmente pelo tamanho dele, porque ele era enorme, e resolveu ir conversando com o cachorro pelo caminho, tipo falando para ele não fazer mal para ela e tudo mais. E ela diz que o cachorro olhava para ela de um jeito muito estranho, parecia que o olho dele era de ser humano. E ela diz que quando ela parava, ele também parava, sentava e ficava olhando para ela. Aí quando ela continuava a andar, ele também continuava, sempre olhando para ela de lado, assim, de ladinho. E ele a acompanhou até o portão da casa dela. Quando ela chegou, ela gritou para a mãe dela, chamou a mãe dela para que a mãe jogasse a chave ali no portão para ela poder entrar. E a mãe viu aquele cão parado ali na rua. Aí ela conta que subiu correndo e mostrou para a mãe e para a irmã dela aquele cachorro. E contou que ele a acompanhou desde o terminal até a casa dela. E a mãe dela disse que era um anjo de Deus que estava guiando ela e a protegendo. E enquanto elas estavam lá na janela conversando sobre o cachorro sumiu, sem que elas pudessem ver a direção que ele tomou. Mas ela diz que da janela onde elas estavam, dava para ver toda a extensão da rua. Dava para ver tudo, porque era no alto. E elas não viram esse cachorro em parte alguma. Então a mãe dela confirmou o que tinha dito antes, que ele era um anjo que a protegeu, e disse que era para ela agradecer a Deus qualquer coisa que ele tivesse livrado ela naquela noite. E pediu para que ela não fizesse mais isso, de voltar tarde à noite, principalmente sozinha. E ela agradeceu a Deus e não fez mais isso, mesmo sabendo que Deus sempre guia os passos dela. E por hoje é só, pessoal. Se gostaram dos relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!